Oi! O tema de hoje, o tema que a gente vai tratar hoje são as dimensões do ser humano. E essas dimensões do ser humano a gente já viu, né? Que o ser humano é um ser biológico, social, espiritual e psicológico, né? E nós vamos, essa abordagem das dimensões é para ajudar a gente a desenvolver, né, toda a nossa identidade. Esse material foi tirado desse livro, tá? Dessa apostila dada pelo professor Javier Galdona, da Universidade Católica do Uruguai, e ele trabalha a construção da identidade pessoal, né? Dentro disso, ele vai fazer ele vai trazer a importância das nossas dimensões e a gente desenvolver cada uma dessas dimensões para a gente poder construir melhor a nossa identidade. E se a gente está falando de conhecer-se, é fundamental a gente começar a desenvolver, ter claro quais são essas dimensões. Só gostaria de deixar bem claro, nós, nos seres humanos, não somos seres compactados, né? Tipo assim, a gente não é um armário onde tem um montão de estantes, né? Assim, separados. Não, nós somos um ser integral. E entender essas dimensões, elas vão nos ajudar a desenvolver a nos desenvolver, ao nosso desenvolvimento e também ao exercício da nossa capacidade humana de viver esses diferentes aspectos da nossa dimensão. Então, cada dimensão que a gente vai ver, ela responde a uma capacidade, mas é de acordo com a liberdade da pessoa. E cada dimensão, ela vai responder também a uma busca. O que a gente busca em cada uma dessas dimensões? E o conjunto dessas buscas é que a gente vai tratar e vai buscar, né, uma efetiva realização pessoal, ok? Através dessas buscas que a gente vai fazer em cada uma dessas dimensões. Bem, qual seria então uma das dimensões que a gente tem? Primeiro, uma das dimensões é a espiritual. E nessa dimensão a gente como é o exercício da busca do ser humano de buscar significados, tá? O significado da própria vida, o senso da existência, o sentido do trabalho, das nossas próprias escolhas. É a noção de que viver é assumir primeiro que a gente não pode mudar a nossa história, né? A história está aí, mas a gente pode assumir essa história de uma forma positiva, de uma forma onde a gente possa construir em base àquilo que a gente já viveu. E como é que essa dimensão ajuda também a constituir a nossa identidade? Claro que ela vai ajudar, porque através dela nós podemos descobrir o sentido da vida, a razão de ser, a causa da nossa existência. E olha que coisas profundas descobrir essas coisas. E existem pessoas que nunca conseguem descobrir isso, né? E descobrir o sentido da nossa vida marca uma grande diferença no nosso viver. E aqui a gente vai responder nessa dimensão também perguntas, os porquês da vida, o para quê da nossa existência, né? E o mais importante que descobrir o porquê é o para quê. Qual é o sentido daquilo que eu vivo cada dia? Bem, a segunda dimensão é a dimensão psicocognitiva. E nessa dimensão eu vou poder ter o exercício da capacidade do ser humano de compreender e conhecer a realidade, como ela é, e também de conhecer a nós mesmos nessa realidade, né? Eu estou insertada numa realidade, então eu tenho que primeiro conhecer a realidade e depois me conhecer nessa realidade. E aqui vai contribuir a nossa identidade, essa dimensão, porque ela vai favorecer
a nossa autoafirmação como existência real. Eu existo e eu sou, tá? Eu sou, e isso marca uma diferença. E aqui a gente vai responder perguntas sobre o que é e o que não é na vida, tá? Nessa dimensão psicocognitiva. Na dimensão afetiva, nós vamos ter o exercício da capacidade humana de viver a vida apaixonadamente e não ser indiferente àquilo que nos passa. Quer dizer, é poder olhar o passado, o presente e o futuro com interesse. É aquela que vai dar sabor à nossa vida, porque a gente vai passar pelo nosso sentido. E vai contribuir, é claro, a nossa identidade, né? Primeiro porque nos vai ajudar, né? A gente pode nos ajudar a passar por uma autoestima adequada. A gente vai ver o tema da autoestima também no próximo bloco. E que vai envolver, né, a viver a vida com paixão, né? Com alegria, com entusiasmo. E nesse aspecto vai responder perguntas, o que eu quero e o que eu não quero, tá? E aqui também, por um lado, é amar o que a gente é, tá? E por outro, querer um futuro diferente, né? Essa capacidade de sonhar. Na dimensão ética, e aqui vem entendida como o exercício da capacidade que a pessoa tem de buscar efetivamente caminhos de realização pessoal, tá? Na dimensão ética. E a dimensão ética requer liberdade, né? Sem liberdade, eu vou aonde o vento me levar, tá? É aqui onde essa liberdade é a capacidade que a pessoa tem não só de tomar decisões e, claro, quando eu tomo uma decisão, eu vou me construindo através dessas decisões, né? Cada decisão que eu tomo marca o rumo da minha vida. E a liberdade, ela se concretiza no ato humano, né? A gente sempre está exercendo a nossa liberdade, e melhor ainda, se a gente é consciente disso, né? E não deixar ir fazendo as coisas simplesmente por fazer. E viver essa dimensão vai contribuir à nossa identidade, porque ela vai ajudar a gente a descobrir um projeto próprio, né? Um projeto também de realidade, né? Porque todas essas dimensões, elas estão insertas numa realidade, e a gente não pode se esquecer disso, tá? Nessa dimensão eu vou recuperar o passado, mas é uma dimensão de viver o presente, mas também é uma dimensão de um projeto de futuro, né? E vai responder a pergunta do como faço para poder me realizar, né? E aqui entra os nossos ideais, as nossas escalas de valores. E a outra dimensão é a dimensão relacional, né? Nós não estamos sozinhos. Nós estamos vivendo em conjunto com outras pessoas, e é fundamental a gente ter claro isso. E aqui vem entendida nessa dimensão como o exercício da capacidade que temos de encontro, tá? E é um encontro essencialmente com outros grupos humanos, né? Vocês que vão ser diáconos, que importante vocês vão se encontrar com as pessoas da comunidade de vocês, mas também vão ajudar a que essas pessoas da comunidade de vocês se encontrem, primeiro com elas mesmas, se encontrem com a realidade, se encontrem com as pessoas que elas vão conviver, pero se encontrem com uma comunidade e se sintam pertencidos, né, parte dessa comunidade. E isso marca uma grande diferença quando a gente sente que a gente faz parte de algo, né? Seja a nossa família primeiro, e depois os grupos aos quais a gente integra, a nível profissional e a nível também pessoal e a nível da nossa vivência nas nossas paróquias. E ela vai contribuir a nossa identidade à medida que ela favorece o encontro com a nossa realidade, tá?
que ajuda a integrar essa realidade à nossa própria vida e também nos vai ajudar a transcender a cada um de nós, tá? Nessas dimensões. Então, só lembrando quais são as dimensões: a dimensão espiritual, a dimensão psicocognitiva, afetiva, ética e relacional. E todas elas, não se esqueçam, que estão insertos a uma realidade, né? A gente mora aqui, nós estamos em Maringá, pessoas da região também, mas Maringá está inserto numa realidade, né? Num estado, num país, depois num continente e depois no mundo. Esse mundo, né? 2020, não é lá no começo do século, não, é 2020. E o que implica ser cristão hoje, em 2020, tá? E as perguntas que eu trouxe para vocês hoje, né? Para vocês poderem refletir, que pontos fortes e fracos vocês têm em cada uma dessas dimensões, né? Quais são aqueles pontos fortes e fracos de cada uma dessas dimensões? E a segunda pergunta é: o que você acha que deve fazer para que esses pontos fracos se tornem pontos fortes? E assim você possa realizar essa missão e essa vocação de diácono de uma melhor maneira, ok? Então, esse material foi tirado de um material que está em espanhol, né? Em La construcción de la identidad personal, na construção da identidade pessoal, e a interação entre a dimensão ética e as outras dimensões do ser humano. É do professor Javier Gardona, tá? Da Universidade Católica. É um sacerdote jesuíta, ok? Se alguém tiver interesse no material em espanhol, é só se comunicar comigo, ok? Então, boa reflexão e bom trabalho.